Meu Deus. Abre comigo no Salmo 105, por favor. Aleluia. Aleluia. Quem está pronto para a mensagem, diga amém. Aleluia. Salmo 105. Eu quero falar hoje sobre a poder na presença de Deus. Então se segura, bota o cinto de segurança, aleluia. Há poder na presença de Deus. Salmo 105, verso 1, começa com uma dedicação ao Senhor, e com que tudo na nossa vida comece com uma dedicação ao Senhor. Ele diz: deem graças ao Senhor. Com que tudo na nossa vida comece com essa vida de gratidão. Se nós estamos aqui, nesse domingo, é para agradecer a Deus, por todos os seus benefícios. Salmo 103, por todos os seus benefícios. E o Salmo 105 começa nesse trilho: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome. E a palavra invocar aqui, cará, significa adorem o nome de Deus. E o nome de Deus representa quem Ele é. Meu Deus, já vamos começar por aí. O nome de Deus representa quem Ele é. Todos os nomes de Deus expressos na Bíblia representam quem Ele é. E o salmista está dizendo: invoque, adore quem Deus é. Tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Adore quem Ele é, reconheça o que Ele tem feito na sua vida e deixe outros saberem acerca disso. Então você está entendendo o padrão aqui? Ele está falando: abre espaço. Como é que você abre espaço? Você abre espaço através da gratidão. Através da gratidão, adore a Deus, entre nessa intimidade com Deus, onde você conhece quem Ele é. E quando você conhece quem Ele é, você começa a usufruir daquilo que Ele tem para você. Aí Ele fala: então agora, conte para os outros aquilo que Deus tem feito na sua vida. Verso 2: cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Mais uma vez, falem de todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. E no verso 4 ele completa dizendo: busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Ou seja, o salmista está falando aqui que não é uma vez na semana, não é um domingo de manhã no culto de primícias, não é só no domingo de noite ou só na quarta-feira. Ele está dizendo: busquem continuamente ao Senhor. Nós precisamos mais do que 90 minutos da presença de Deus para podermos passar pela nossa semana. Eu digo para você, 90 minutos de um culto não suporta você durante a semana. Nós precisamos buscar a Deus continuamente. Uma refeição no domingo não nos sustenta a semana inteira. Quem está comigo? Você vai comer hoje? Vai chegar daqui, preparar aquele seu almoção. Se fosse no Rio, era frango a cambalhota, aleluia. Na televisão do cachorro, sabe qual é a televisão do cachorro? Aquele franguinho que fica rodando, né, Raquel? Aquele franguinho que fica rodando, os cachorrinhos ficam ali na frente, e a gente faz fila para pegar. Olha os carioca, aleluia. A gente faz fila para pegar e fica ali 50 minutos para poder pegar aquilo ali. Você vai comer só no domingo? Mas às vezes espiritualmente é isso que a gente faz. A gente se alimenta uma vez na semana e empurra com a barriga. E o salmista está dizendo assim: busquem continuamente ao Senhor, continuamente ao Senhor. Olha só como é que a presença de Deus, gente, e o poder de Deus andam juntos. Vá lá comigo em Josué capítulo 1, eu sei que você já conhece. Josué capítulo 1. Há poder na presença de Deus. Josué capítulo 1. E você lembra que Josué, ele recebe essa palavra antes de Moisés, lá em Deuteronômio diz isso. Depois ele recebe novamente direto da boca de Deus, dizendo: Moisés, assim como eu fui,
Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. E no verso 5, ele diz assim: ninguém poderá resistir a você todos os dias da tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei. O que ele está falando? A minha presença vai guardar você, a minha presença vai fortalecer você, a minha presença é o poder que você precisa para resistir ao inferno. A minha presença é o poder que você precisa para resistir durante o dia a dia. É a minha presença que você precisa. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. E eu creio que o contexto de estar com Josué, assim como esteve com Moisés, a gente pode tirar um pouco daqui de Números, capítulo 12, que diz: então o Senhor disse, e aqui o contexto é aquela rebelião de Arão, de Miriam contra Moisés, dizendo: ô Moisés, é só você que ouve a Deus? Deus só fala com você? E aí a resposta de Deus, ela é clara, objetiva, marcante. Ele diz: ouçam agora as minhas palavras. Imagina Deus virando para esses outros, falando: ei, olha para mim, ouçam agora as minhas palavras. Ou você acha que Deus está falando: gente, olha, você está aqui, ouça por favor essas minhas... Não, aqui o tom não parece aquele de Provérbios. Quando você lê Provérbios, parece aquele seu amigo dizendo: por favor, ouve as palavras do teu Deus. Aqui é um Deus objetivo, dizendo: ouçam agora as palavras do Senhor, as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés. Olha só a característica que Deus dá de Moisés. Primeiro ele chama de servo. Ele já está, para mim, já é uma saboletada na cara de Arão e de Miriam. Ele está falando: é o meu servo, ele me serve. A quem vocês estão servindo? Meu Deus. Segunda coisa que ele fala: que é fiel em toda a minha casa. Que é o quê? Fiel em toda a minha casa. Isso são qualidades marcantes de quem Moisés era. Moisés era servo de Deus e fiel na casa de Deus, fiel nas coisas de Deus. Você vê que você consegue distinguir que Moisés servia a Deus, mas era fiel naquilo que Deus tinha pedido para ele fazer, na casa de Deus. E às vezes a gente tenta botar uma retórica: não, eu sirvo a Deus. Você serve a Deus, não vem nem para a igreja. E Deus está fazendo a distinção ali entre Miriam e Arão e Moisés. Ele está falando: ele me serve e é fiel na minha casa, ele me serve e é fiel naquilo que eu peço. E aí a continuação diz assim: falo com ele face a face. Lembra que a gente está falando de Josué capítulo 1, verso 5: assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas. Pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? O que Deus está falando aqui, gente? Que o poder que Moisés exibia era por causa da minha presença. O poder que Moisés exibia era por causa da presença de Deus. Meu Deus. Tudo aquilo que eu e você vamos ter na vida, nós temos que considerar: toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, no qual não há sombra de variação, não há mudança, vem dele. O que eu preciso vem dele, a força que eu preciso vem do meu relacionamento com ele. E eu quero trazer isso para você nessa manhã, que o que Moisés tinha com Deus é o que eu e você podemos ter com Deus. Eu e você podemos ter relacionamento face a face com Deus. A força que nós precisamos durante o dia mal vem do nosso relacionamento com Deus, vem da certeza de um Deus que quer ter relacionamento comigo, contigo, face a face. No Antigo Testamento a gente vê vários exemplos disso. Olha só, a presença de Deus era tão evidente na vida de Abraão, que até mesmo os pagãos ao seu redor reconheceram a diferença entre as vidas deles
e a vida de Abraão. Olha só esse texto, Gênesis 21, 22. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Quem reconheceu? Um rei pagão. O rei pagão reconheceu: Deus está com você, por isso aquilo que você faz é maravilhoso, é poderoso. Por quê? Deus está com ele. Diga: Deus está comigo. Vira para duas pessoas e fala: Deus está com você. Deus está com você. Deus está com você. Esse rei pagão estava dizendo: Abraão, há algo diferente em você. Deus te guia, Deus te preserva, Deus te abençoa, aonde quer que você vá. Ou seja, a bênção de Abraão era porque Deus estava com ele. Nós vimos que Deus prometeu a Josué que nenhum inimigo poderia resistir a ele quando a presença de Deus estivesse com ele. Só para lembrar, ninguém poderá resistir diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Ele não te deixará, nem te desamparará. Esforça-te e tem bom ânimo. Mantém o ânimo lá em cima, porque Deus está contigo. Mantém a tua expectativa em alta, porque Deus está contigo. O nosso ânimo não vem das nossas emoções, o nosso ânimo vem da certeza de que Deus está comigo. E quando Deus está comigo, o inferno não pode com a gente. Essa é a certeza do nosso coração. Deus está aqui, Deus está comigo. Quando o Espírito de Deus está presente conosco, podemos ser fortes e corajosos, porque nenhum inimigo pode nos prejudicar. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Palavra do Senhor. Deus disse a Gideão, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? E eu acho interessante que a frase nessa força, nesse versículo, refere-se ao versículo anterior: o Senhor está com você. Ou seja, a força de Gideão não estava nele mesmo. A força de Gideão estava em que Deus estava com ele. Eu quero que você entenda isso nessa noite. A nossa força e o nosso poder, o poder que nós temos para expulsar o reino das trevas, não está em nós, está nele que está conosco. E Gideão nem se via tanto assim. Gideão era um covarde, Gideão estava escondido. Mas Deus vê algo em Gideão, sabe por quê? Porque assim como Deus te vê, Ele te transforma. E Ele diz para Gideão: você é um valente, eu estou enviando você. Você vê o que eu estou dizendo, Gideão? Há um poder em você, que é tão poderoso que pode salvar Israel, e esse poder é a minha presença. As Escrituras revelam que Gideão era um covarde. Então por que Deus o chamou de homem valente? Foi porque Ele queria provar a Gideão o que qualquer pessoa pode fazer quando a presença do Senhor está com ela. Não é na força de Gideão, é na força do Senhor, é na presença do Senhor. Deus avisou a Jeremias que toda a nação se voltaria contra ele e rejeitaria suas profecias. No entanto, Deus prometeu: mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. Deus estava dizendo: não importa se o país inteiro se voltar contra você, Jeremias, tudo que importa é que a minha presença está com você. Tenha a certeza de que eu estou com você. Deus disse a Isaías sobre uma promessa especial que fez aqueles que Ele ama. E disse: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quem diz amém a isso aí?
E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá a ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que fostes precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque eu estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente. Deus estava dizendo: com a minha presença habitando com você, você pode passar por qualquer inundação ou incêndio e sobreviver. No entanto, você não apenas sobreviverá, você será abençoado e favorecido em tudo isso, porque a minha presença está com você. Gente, a presença de Deus com a gente é a coisa mais importante que eu e você possamos ter. É o nosso melhor presente. Você lembra que de todas as tribos, quando se fez a divisão da terra, todas as tribos ganharam uma porçãozinha de terra, menos a tribo de Levi. E a gente olha assim e fala: poxa, não ganharam nada. Eles ganharam o melhor presente que eles podiam ter. A Bíblia fala: eu serei a sua porção. O que vocês precisam não vai depender da terra, o que vocês precisam vai depender do céu. Meu Deus, vou dar aquela rodadinha, aleluia, de leve, glória a Deus. O que vocês precisam não vai depender da terra, vai depender do céu. No Novo Testamento, como é que a gente vê isso? Abre lá em Atos capítulo 10, por favor. Atos capítulo 10. Só para lembrar para você, nessa manhã, que há poder na presença de Deus. A gente adora Deus, a gente se lança na sua presença, a gente se perde em adoração. Mas nós temos que entender que na presença de Deus, nós temos o poder necessário e suficiente para que a gente possa viver essa vida. Abra aí sua Bíblia, aleluia. Atos 10, 37. Falando acerca de Jesus, diz assim: vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Diga: Espírito Santo e com poder. Então, como ele foi ungido com o Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Ou seja, o que Jesus conseguia fazer como homem, ele conseguia fazer porque Deus era com ele. Então, que eu e você vamos conseguir fazer no reino de Deus, é porque Deus está conosco. Meu Deus, para você nunca mais olhar para a sua própria inabilidade, para a sua falta de capacidade. Isaías foi um desses. Deus revela para Isaías: mas eu sou como menino. Não fala mais que você é menino, porque toda palavra que eu colocar na tua boca, você vai falar. Aí Deus chega para Moisés, que tal? Não, mas a boca é muito pesada. Esse é o seu problema? Arão, chega mais aqui. Vou botar Arão do seu lado, acabou a sua desculpa. Eu vou resolver esse problema. O que eu quero saber é: você quer fazer parte do meu plano? E se você quiser fazer parte do meu plano, você tem que depender de mim. Você não tem que depender da sua falta de habilidade. Você tem que sair daqui nessa manhã entendendo que não é na sua falta de habilidade, não é na sua imperfeição, é na perfeição dele que te aperfeiçoa, é na força dele que te fortalece. É porque Deus está conosco que nós podemos fazer prodígios e maravilhas, assim como ele fez. Os discípulos então, gente, descobriram. Passa aí para mim lá. Isso, depois passa os negócios aí para o computador. Os discípulos descobriram que onde quer que sua presença é recebida, o seu poder é manifesto. Onde quer que a sua presença é recebida, o seu poder é manifesto. Lembra da frase que eu sempre digo? Deus, ele só se manifesta
onde ele é honrado. A Bíblia fala que em alguns lugares ele não conseguiu fazer muita coisa, por causa da incredulidade do povo. Incredulidade por quê? Mas quem é? O Luciano, já conheço. O Luciano não é aquele marceneiro? É igual o menino do som, né? Não é aquele marceneiro? Não, gente, ele é designer, aleluia. É design de quê? Design de interiores, gente, não é marceneiro. Mas sabe aquele menino? É o filho do carpinteiro. Ah, não. Alguma coisa vai poder sair dali de Nazaré, gente? Não dá, gente, não dá. Mas como é que ele está fazendo? Não rola. Aí o coração fecha. Quando o coração fecha, Deus não consegue se manifestar. É por isso que os discípulos, eles descobriram, olha a palavra, descobriram, que onde quer que a sua presença é recebida, o seu poder é manifesto. E aí sabe o que eles veem? Vou citar para você, segura aí. São 36 milagres de Jesus. E os discípulos estão juntos. Jesus purificando um leproso, curando o servo de um centurião, curando a sogra de Pedro, curando os enfermos à noite, acalmando a tempestade, expulsando demônios de 2 gadarenos, curando um paralítico, ressuscitando a filha de Lázaro, curando uma mulher com fluxo de sangue, curando 2 cegos, curando um mudo, curando a mão ressequida de um homem, curando um cego e mudo, alimentando 5.000, caminhando sobre o mar, curando a filha de um gentio, alimentando outros 4.000, curando um menino epilético, fazendo aparecer imposto do templo na boca de um peixe. Isso é milagre. Curando 2 cegos, fazendo secar a figueira, expulsando um espírito imundo, curando um surdo mudo, curando o cego paralítico, dando fim à falta de peixes na pesca maravilhosa. Meu Deus, é milagre. Deus vem para dar fim na nossa falta. Ressuscitando o filho da viúva de Naim, curando uma mulher enferma e encurvada, curando um homem com hidropsia, curando 10 leprosos, restaurando a orelha de um servo, transformando água em vinho, curando o filho de um nobre, curando um homem enfermo em Betesda, curando um homem que nasceu cego, ressuscitando Lázaro e de novo, dando fim à falta de um peixe uma segunda vez. Outra pesca maravilhosa depois que ele tinha ressuscitado. E os discípulos então descobriram que quando ele é recebido, o poder de Deus pode se manifestar. Então a maior promessa que podemos ter é: eu estarei contigo. Meu Deus, eu estarei contigo. Vai lá comigo em João capítulo 14. João capítulo 14. Meu Deus. Versículo 12. João capítulo 14, no versículo 12. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. E essa verdade, gente, está conectado com o verso 16. Vai lá no verso 16. Diz assim: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. A promessa de fazer obras maiores não está desconectada da presença de Deus. A promessa de fazer obras maiores é porque nós temos a presença de Deus conosco, o Espírito da verdade, verso 17, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Verso 18: não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Meu Deus, a promessa é: o poder de Deus está onde a presença de Deus está. Então eu vou deixar o Espírito Santo como um outro Consolador, como um do mesmo tipo. O que Jesus estava falando? A palavra outro aqui é um do mesmo tipo. Aquilo que vocês viram em mim, enquanto eu estava aqui na terra, o Espírito Santo vai fazer em vocês e através de vocês, até que eu volte de novo. Aí fala da segunda vinda, aleluia.
Então o que ele está falando? Dependam do Espírito Santo. Dependam da presença de Deus. O Espírito Santo é a presença de Deus. E Moisés pega isso. Vamos voltar para o Velho Testamento. Moisés pega isso. Êxodo capítulo 33, por favor. Êxodo capítulo 33. Para a gente não sair por aí se vangloriando. Não, é por causa da presença de Deus. É por causa da presença de Deus. Êxodo 33, verso 18, verso 12. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir esse povo, mas não me dissestes quem enviarás comigo. A mesma coisa que ele estava lá atrás. Olha, eu estou dizendo aqui que eu não sei fazer. Eu disse para você lá atrás que eu não sabia ser o libertador. Você me enviou alguém. Agora você está me mandando. Você não preparou ninguém para estar comigo? Jesus falou: você ainda não pegou. Moisés, você ainda não pegou. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é o teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu te darei descanso. Moisés, estou levando você para um outro nível. No primeiro nível, eu entendi, você ainda estava criancinha, você precisava de alguém. Agora, eu te basto. Não é que a gente não vai depender de outras pessoas na nossa caminhada. É porque existe um nível onde eu preciso aprender a depender primeiro de Deus, para abençoar outras pessoas, para ser uma bênção na minha caminhada. E Deus coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar na caminhada. Mas antes de tudo, Deus tem que ser a nossa ajuda. Deus tem que ser a nossa força. Deus tem que ser a nossa suficiência. Deus. Então Moisés disse: então tá bom, peguei. Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Então, gente, a demonstração do poder de Deus se revelou na manifestação de quem Ele é. Onde é que a gente vê isso? Aqui no verso 17. O Senhor disse a Moisés: então farei também isso que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, eu o conheço pelo nome. Verso 18. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. E a palavra glória aqui é a manifestação da presença de Deus. Se manifesta na minha vida. Se manifesta na minha vida. Peço que te mostres a minha glória. E como é que Deus responde? Que Ele ia manifestar, porque quando Deus manifestou a glória dEle, lá no Sinai, trovões, poder, demonstração de força. E Moisés está pedindo de novo: mostra-me então a tua glória. E Deus falou: Moisés, eu acho que você ainda não pegou, não precisa de todo esse tipo de demonstração para aquilo que eu vou fazer com você. Ele fala: eu vou passar diante de você toda a minha bondade e te mostrarei o meu nome. A gente começou falando que o nome de Deus é a manifestação de quem Ele é. Sabe o que Deus estava falando para ele? A minha presença, quem eu sou, basta para eu manifestar o meu poder para você. Ou seja, a demonstração do poder de Deus se revelou na manifestação de quem Ele é. Meu Deus. Por isso que a nossa prioridade, a gente vê lá em Josué: medita de dia e de noite. Medita em quem eu sou. Medita na palavra, para você saber que Deus está com você. Medita na palavra, para você saber que Deus está com você. Medita na palavra, para você saber que Deus está com você, para você não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Josué nos lembra isso, lá em Salmos, que a gente estava lá no Salmo 105, vamos lá, para a gente terminar, Salmo 105.
Vamos ler de novo, a partir do verso 1, que diz: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Verso 5, lembrem-se. Qual é a recomendação aqui? Lembrem-se das maravilhas que Ele fez. Por que Ele fez essas maravilhas? Porque Ele era com a gente, porque Deus está conosco. É a associação que eu e você precisamos fazer do poder de Deus com a presença de Deus, gente. Ei, preste atenção, quando a gente estuda os nomes de Deus, a gente vê o nome pessoal de Deus, a gente vê o nome da aliança de Deus, quando está ali justamente conectado com a palavra Jeová. Jeová Nissi, a nossa vitória, Jeová Jireh, a nossa provisão, Jeová Shalom, a nossa paz. Isso não quer dizer que Deus tem um bocadinho de paz e manda para você, pega aí. Quando você vê geralmente associado a essa palavra Jeová, é o nome da aliança de Deus, quer dizer que Deus se faz presente com a sua paz. Isso muda tudo. É o nome mais usado para Deus, é Jeová, é o nome da aliança. Eu me importo tanto com você, que eu não mando um anjo para morrer no seu lugar, eu mando o meu próprio filho, Deus o Filho, vem morrer no seu lugar. Jeová Jireh, Ele é a minha provisão, eu não tenho falta, não é porque Ele me manda um negocinho todo mês, Ele me dá uma mesadinha todo mês, é porque Ele é o meu suprimento, Ele é o meu suprimento, é dEle que eu dependo. Ele não é Jeová Nissi, porque Ele tem uma vitória, aleluia, Deus tem uma vitória para você, glória a Deus. Não, Ele é a minha vitória, e eu só venço porque Ele está comigo, porque se eu não estiver com Ele, eu não venço. Aí a gente pode ir lá para a 2 Crônicas, onde fala lá do rei Asa. Não, enquanto você estiver com Ele, Ele vai estar contigo, mas se você o deixar, Ele te deixará. Sabe por quê? Porque Deus é irremovível, Ele fica sentado no trono, não é Ele que se ausentou, foi eu que saí da presença dEle, eu que deixei o Deus. Sabe quando a gente está no caminho de Deus, e tudo dá certo? Isso não quer dizer que a gente não vai ter dificuldade, que não vai ter opressão. O apóstolo Paulo fala que uma porta se me abriu, mas há muitos adversários. Mas quando a gente sai do caminho de Deus, e Deus continua indo para a direita, e você foi para a esquerda, a sua vitória está indo para a direita, e você está indo no caminho de derrota. Então a minha vitória é estar com Ele, a minha vitória é Ele na minha vida. Quem está pegando isso nessa manhã? Tudo que você precisa está nele. Saia daqui sabendo isso. Tudo aquilo que você precisa está nele. Há poder na presença de Deus. Lembrar-se nos estabiliza em um mundo que tenta nos desestabilizar. Lembrar de Deus continuamente nos estabiliza. Quando você deixa o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, falar com você, e você pega aquela palavra e você confia. Sabe o menininho que está ali sendo assediado, o pai chega e fala, para junto de mim, vem aqui. E o filho sabe quem é o pai dele é o herói, o pai dele é o melhor do mundo. Então ele está ali na barra da saia do pai ali, porque ele sabe, o pai vai me proteger. Então ele não fica mais com medo. Meu pai chegou. Aquela história do vou chamar meu irmão mais velho. Vou chamar meu irmão mais velho. Chama Jesus. Seu irmão mais velho, chama Jesus. Jesus, você está aqui do meu lado, mas me ajuda. Eu sei que você está aqui comigo, então por isso eu não vou temer. Salmo 91. Meu Deus. Vamos terminar com o Salmo 91. Lembrar-se nos estabiliza em um mundo que tenta nos desestabilizar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo faz o quê?
descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor. Você está vendo que ele não está dizendo ao problema? É claro que tem horas que a gente tem que confrontar o inimigo, mas o Salmo 91 fala para a gente voltar a nossa atenção para Ele. Ele é tudo que eu preciso, nele eu tenho descanso, Ele é a minha proteção, Ele é o meu refúgio. Por isso eu estou aqui conversando com Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Salmo 105 diz: busquem continuamente a minha presença. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro. Olha só ele lembrando, aleluia, dizendo para Ele mesmo: olha, Ele vai te livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele cobrirá, tudo isso porque Deus estava com ele. Ele cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno. Quando? Quando você fizer dele a sua habitação. Quando você descansar à sombra do Onipotente. Você sabe que onipotência é um atributo divino. Na teologia a gente fala de atributos comunicáveis e não comunicáveis. Atributos que ele segura para ele mesmo, e tem atributos que ele compartilha com a gente: amor, santidade. Deus é santo, mas ele faz da gente santo. Deus é amor, ele espera com que a gente ande em amor, fruto do Espírito. Mas tem atributo que é só dele: onipotência, onipresença, onisciência, é só dele. Ele está falando aqui, você está descansando à sombra do Onipotente, aquele que tem todo o poder. Há poder na presença de Deus. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Olha só a intencionalidade de Davi aqui. Você fez do Altíssimo a sua morada. Porque tem hora, gente, que o inferno quer com que a gente saia do trono, que a gente saia do lugar de descanso. Mas você fez do Altíssimo a sua morada. Ele diz: nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à sua tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Você ainda tem a proteção dos anjos. Quando o negócio começar a ficar meio feio, lembra que no mínimo é 2 para 1, porque Satanás só conseguiu levar 1/3. Então, se tiver um demônio, tem 2 anjos. Ei, e os anjos são mais fortes que os demônios, hein? Porque o poder deles está na presença de Deus. Meu Deus, é tudo para você não temer. Ele fala: minha presença está com vocês, e eu ainda envio os meus anjos, que são anjos ministradores, para guardarem você onde quer que você vá. Meu Deus, eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará. Olha essa palavra aí de novo. Ele vai me invocar, vai me adorar, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Eu vou mostrar para você quem eu sou. Não é só que você vai perceber a presença de Deus, eu vou mostrar para você quem eu sou. Para terminar, quando você ama Deus por quem Ele é, você recebe o que Ele tem. E tudo o que Ele é e tem, vem com um propósito. Tudo o que Ele é e tem, vem com um propósito.
A presença de Deus, a presença que protege, tem o poder de nos esconder dos ataques do inimigo. A presença que luta tem o poder para vencer qualquer adversário. A presença da paz tem o poder para trazer descanso, mesmo em meio às lutas. A presença que provê tem o poder de nos dar o que precisamos para completar a carreira. Tudo que eu e você precisamos é da presença de Deus. Há poder na presença de Deus. Amém, gente? Fique de pé, por favor. Saia daqui com essa certeza no teu coração, de que tudo que você precisa está na presença de Deus. De que eu e você podemos desfrutar dessa presença e pegar tudo aquilo que nós precisamos dele, da presença de Deus. Fecha um pouquinho os teus olhos, meu Deus.